Bem-vindo ao Juiz Simples, o canal que descomplica o direito para você entender seus direitos e deveres de forma clara e prática. Sabe aqueles termos complicados sobre crimes contra a administração pública que a gente sempre vê no noticiário? Peculato, prevaricação, nomes que às vezes assustam, né? Pois é, a nossa missão aqui é exatamente essa: transformar o juridiquês em linguagem do dia a dia. Vamos juntos desvendar os principais deles. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre os crimes de influência, o famoso vender fumaça. Depois, vamos analisar um caso bem interessante sobre mentira no tribunal. Em seguida, o que acontece quando o bem público some. E, claro, o mau uso do cargo. Para fechar, a gente faz um resumão para ninguém mais confundir. Combinado? Então vamos lá! Vamos começar então com o nosso primeiro ponto. Sabe aquela história de, eu conheço um cara que resolve isso na justiça pra você? Pois é, isso não só é errado como tem nome, e é crime. O nome técnico para isso é exploração de prestígio. Basicamente, é quando alguém pede ou até mesmo recebe dinheiro prometendo que vai usar sua suposta influência com o juiz, um promotor, um perito, enfim, com alguma autoridade da justiça para dar uma forcinha para alguém. E aqui vem os detalhes que fazem toda a diferença. Presta atenção. Para ser crime, a pessoa não precisa nem chegar a receber a grana. O simples ato de solicitar o dinheiro já é o suficiente. Outro ponto-chave é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode cometer, não precisa ser funcionário público. E tem mais um agravante. Se o espertinho alega que parte do dinheiro é para molhar a mão da autoridade, a pena dele aumenta. Agora, vamos para o nosso segundo tópico, que é sobre mentir no tribunal. E para entender isso direitinho, nada melhor que analisar um caso prático. Vamos imaginar uma situação aqui. Imagina só a cena. O Tício está com um processo trabalhista e chama um conhecido dele, o Caio, para ser sua testemunha. Até aí tudo bem, só que eles combinam que o Caio vai mentir lá no depoimento para ajudar o Tício. E aí, o que acontece numa situação dessas? Bom, a história continua. Os dois fecham um acordo. Chega o dia do depoimento e antes do Caio começar a falar, o juiz faz aquele aviso padrão. Olha, o senhor está sob juramento e mentir aqui é crime de falso testemunho. Naquele momento, bate um medo no Caio, a consciência pesa e ele decide abrir o jogo. Ele conta tudo para o juiz, que foi chamado para mentir, mas que vai falar a verdade. E aí vem a grande pergunta. Com essa reviravolta toda, algum deles cometeu o crime de falso testemunho? O Tício, que pediu a mentira? Ou o Caio, que quase mentiu, mas voltou atrás? O que você acha? E a resposta pode até surpreender. É não. Pela lei, nenhum dos dois será processado por este crime. Mas por quê? Qual é a lógica? É simples, na verdade. O crime de falso testemunho só acontece, só se consuma, como diz o direito, se a pessoa de fato mente depois de prestar o juramento. Como Caio se arrependeu e contou a verdade, a mentira não chegou a acontecer. E aí vem o pulo do gato. Se o crime principal não aconteceu, o Tício não pode ser considerado partícipe de uma coisa que não existiu. Pensa assim, não dá para ser cúmplice de um roubo que nunca foi cometido, certo? A lógica é a mesma. Ok, vamos sair um pouco dos tribunais e ir direto para os cofres públicos. Nosso terceiro assunto agora são aqueles crimes que envolvem o sumiço de bens ou dinheiro do Estado. E o mais famoso de todos, com certeza, é o tal do peculato. Muita gente confunde peculato com estelionato contra a administração pública, mas a diferença é bem clara. Olha só. No peculato, o funcionário público pega para ele alguma coisa que estava sob a sua guarda por causa do cargo. O exemplo clássico é o fiscal que desvia cimento da prefeitura para fazer uma reforma em casa. Já no estelionato, a palavra-chave é engano. A pessoa engana a administração para levar uma vantagem. O exemplo perfeito é o do funcionário fantasma, sabe? Que recebe o salário, mas nunca aparece para trabalhar. E tem também uma modalidade chamada peculato culposo. A palavrinha culposo no direito quer dizer que não houve a intenção de cometer o crime. Acontece quando o funcionário, por puro descuido, negligência, falta de atenção mesmo, acaba permitindo que outra pessoa cometa o peculato. A falha dele, de certa forma, abriu a porta para o crime. E quais as consequências para esse funcionário descuidado? Bom, a pena é de detenção. Mas a lei traz uma saída interessante. Se o dano for reparado antes da sentença final, aquela que não cabe mais recurso, a punibilidade pode ser extinta.
ou seja, a pessoa pode se livrar da pena. Agora, se a reparação do prejuízo acontecer só depois dessa sentença, a pena não some, mas é reduzida pela metade. Vamos em frente. Nosso quarto tópico é um dos que mais aparecem no jornal: o mau uso do cargo público. E aqui a gente vai falar de duas figuras bem conhecidas: a corrupção e a prevaricação. Vamos começar pela corrupção ativa. E aqui tem uma pegadinha que muita gente cai. Quem comete o crime de corrupção ativa não é o funcionário público, é a pessoa comum, qualquer um, que oferece ou promete uma vantagem devida, uma propina, para um servidor público fazer algo errado, deixar de fazer o que devia ou simplesmente atrasar um ato. E tem mais, se o funcionário público de fato cede a propina e faz o que foi pedido, a pena da pessoa que ofereceu o dinheiro aumenta. Ou seja, a ação do servidor acaba piorando a situação de quem tentou corrompê-lo. Agora, a prevaricação. Esse sim é um crime que só o funcionário público pode cometer. É quando ele enrola, atrasa ou simplesmente deixa de fazer algo que era sua obrigação. Mas atenção, a motivação aqui não é dinheiro, é para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Por exemplo, engavetar um processo para ajudar um amigo ou para prejudicar um desafeto. A chave aqui é a motivação pessoal. Pronto, chegamos na nossa última parte. A gente já viu vários crimes em detalhe, né? Agora, para garantir que ninguém mais vai confundir as coisas, vamos fazer um resumão geral para fechar com chave de ouro. Olha que legal essa tabela. Ela é nossa cola para nunca mais esquecer. De um lado, exploração de prestígio e corrupção ativa, que podem ser cometidos por qualquer pessoa. Do outro, peculato e prevaricação, crimes próprios de funcionário público. E a ação também fica clara. Um solicita dinheiro para influenciar o judiciário, o outro oferece vantagem para um funcionário. Um se apropria de um bem público, o outro atrasa um ato por interesse pessoal. Viu só? Organizando assim, tudo fica mais claro. E agora fica a reflexão, né? Da próxima vez que aparecer uma notícia no jornal falando de algum desses crimes, será que não vai ficar mais fácil de entender exatamente o que aconteceu? A ideia é essa mesma, dar as ferramentas para a gente conseguir decifrar um pouco melhor o que acontece ao nosso redor. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o direito, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. No Jus Simples, a lei é para todos. E a explicação também. Um abraço e até a próxima!